Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã gloriosa que estamos juntos em torno da palavra. 74 dias, né, de constância, glória a Deus, né? Meditando, orando. Tá aqui já o Wendel, meu filho. Bom dia a Cris também, nossa irmandade, né, que assumiu, né, esse propósito, né, de estarmos juntos aqui em torno da palavra. E eu costumo dizer que domingo também, irmãos, é dia de devocional, é dia de tempo com Deus, né? Todos os dias, né? Eu falo domingo porque normalmente a gente fala assim, domingo é o dia que eu quero dormir até mais tarde. E claro que a gente pode dormir, né, irmãos? É uma bênção descansar, né? O Senhor nos deu esse tempo precioso para isso. Mas também tire, né, todos os dias um período para você ter esse momento de devoção, né? Seja agora, seja mais tarde, seja à noite, mas tire um momento de devoção. Você e Deus, né? Examinando as Escrituras. Amém? Meus irmãos, a nossa leitura de hoje está em Deuteronômio, capítulo de número 11 ao capítulo de número 13. Se você já fez a leitura, vamos acompanhar juntos, vamos meditar juntos nessa palavra. Amém, meus irmãos? Ontem nós terminamos falando, né, sobre o que Deus espera de nós, né? A tônica do Evangelho é que amemos o Senhor, né? E que tememos a Ele, né? Reconhecendo que tudo que temos foi Deus quem nos deu, foi Ele quem preparou, foi Ele quem nos abençoou. Que isso, né, Grace, Gislene, seja a tônica da nossa vida. Amém, meus irmãos? O capítulo 11, toda a palavra de Deuteronômio, ela tem sustentado isso. Por quê? Porque é Moisés recebendo de Deus e orientando essa nova geração que entraria na Terra Prometida, né? Então, o enredo, ele continua o mesmo, né? É obediência aos mandamentos do Senhor e orientação, né? Uma vez que recebemos esses mandamentos, né, que vamos receber, para não seguir a nossa própria vontade, mas olhar o que a palavra está dizendo e seguir a palavra, né? E aí eu quero ler alguns textos aqui para que isso fique claro no nosso coração. Então, peguei o primeiro aqui, Deuteronômio capítulo 11, o verso 1 diz assim: Ame o Senhor seu Deus e obedeçam sempre ao que Ele exige, seus estatutos, decretos e mandamentos. Então, Moisés começa, né, Deus usando Moisés, trazer a memória do povo, falando assim, olha, vocês precisam amar a Deus. Esse é o princípio, né? E ele está insistindo. Nós já estamos aqui, ó, no capítulo de número 11, então ele vem falando isso dia após dia. Olha, ame ao Senhor, guarde os mandamentos do Senhor, guarde os decretos do Senhor, né? E Moisés traz à memória tudo aquilo que o povo viveu de bom, que Deus fez com eles, como eles saíram do Egito, né? E aí ele começa a dizer assim, olha, os seus filhos, que agora, bom dia Sandrinho, os seus filhos, eles não viram o que Deus fez, eles não viram os milagres lá no Egito, mas lembrando, né, irmãos, quem morreram? Foram homens de 20 anos para cima. Na hora que Deus decreta, fala, olha, vocês não vão herdar a terra prometida. Homens de 20 anos para cima, exceto Caleb e Josué, mas tinha de 20 anos para baixo, né? Então tinha adolescentes, homens, mulheres que viveram aquele momento, né? Então o que Deus está dizendo assim, olha, vocês viram o que Deus fez, vocês presenciaram o que Deus fez, também vocês viram aqueles que foram desobedientes, o que aconteceu. Uma vez que vocês experimentaram tudo isso, vocês precisam amar o Senhor. É isso que ele está dizendo. Aí olha só o que Deuteronômio 11:7 diz. Vocês, porém, viram com os próprios olhos que o Senhor realizou todos esses atos poderosos. Então, irmãos, uma vez que conhecemos a Deus, não apenas de ouvir falar, né, mas de caminhar com Ele, de ver Deus falando conosco, sabe? De às vezes chegarmos e recebermos um abraço que muda a nossa vida, uma palavra que transforma o nosso dia. Irmãos, nós precisamos amá-lo. Uma vez que nós já presenciamos milagres, sabe? Pessoas testemunhando ou na nossa própria vida, nós precisamos amá-lo. Nós precisamos obedecê-lo, porque é isso que ele está dizendo, né? Olha, vocês viram os atos poderosos. Né? O que Deus está dizendo ao povo, irmãos, ele está preparando, irmãos, esse povo para entrar num lugar de prosperidade, mas com a mente correta.
para que não entre com um coração duvidoso, como o povo saiu do Egito. Saiu com a bênção nas mãos, mas viveu duvidando o tempo inteiro. Não seja assim a nossa vida, seja com consistência, né, irmãos? Agora vamos entender aqui um contexto. Esse povo, eles viviam da agricultura. A sua fonte de alimentação era cereais, era o gado, era frutas, hortaliças, né? Eles viviam daquela plantação, né? Como nós que hoje podemos ir ali no mercado, né? Quem é aqui da região, bem barato, e comprar as coisas. Mas o que Deus está dizendo a eles? Olha, eu estou levando vocês para um lugar diferente, para um lugar maravilhoso. E aí vamos ler aqui Deuteronômios 10, 12. Ó. Pois a terra que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e faziam valas de irrigação com o pé, como numa horta. A terra a qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales, com chuva em grande quantidade, terra da qual o Senhor seu Deus cuida continuamente todo o ano. Irmãos, aqui há algo poderoso, irmãos. Veja que Deus está cuidando deste lugar antes mesmo do povo ir para lá, irmãos. Deus já havia preparado este lugar e está cuidando, enviando, criando estruturas para que o povo seja próspero naquele lugar. O que nós precisamos olhar aqui é extrair o caráter de Deus, irmãos. Porque Deus, quando deseja abençoar alguém ou algum lugar, Ele vai fazer. Você está entendendo? Se Deus decidiu, irmãos, como Deus decretou te abençoar, Ele vai te abençoar. Deus, Ele tem preparado, irmãos, esse lugar de forma contínua. Olha lá o texto. Todo ano Deus está lá fazendo, chovendo, prosperando, crescendo fruto, preparando a terra. Porque Deus estava preparando para receber esse povo. Receba isso como palavra de Deus, irmãos. Talvez você não viu, mas Deus já preparou o que você precisa. Talvez você está ali olhando e falando, Deus, será? Deus já preparou, irmãos. Deus é soberano, Ele enxerga o fim da história. Então, confia no Senhor. Confia no Senhor. Não fique com medo, ansioso. Será que vai? Será que não vai? Deus é poderoso. Deus está dizendo, não vai ser como era no passado. Sabe, não é como você era quando você estava no mundo, não. Eu tenho algo melhor para você. Algo bem melhor para você. Às vezes nós queremos comparar, irmãos. Eu fico tão assim, eu vou usar a palavra bravo, mas não é bravo na verdade. Eu fico indignado. Quando alguém fala assim, quando eu era no mundo, eu não tinha. Depois que eu me converti, parece que a prova aumentou. Não, que é isso, meu irmão? Na verdade, você era enganado no mundo. Era isso. Então, quando ele está dizendo assim, lá no Egito vocês faziam vala, você só plantava hortaliça. Aqui não, irmãos, aqui é chuva. É chuva que vai encher a terra e dar fruto maravilhoso. É isso, irmão. Não se compare com a vida que Deus te deu, com a vida que você tinha. Deus transformou a nossa história, irmãos. Hoje nós somos filhos amados e temos uma certeza que vamos morar no céu. E as lutas, as provas, as dificuldades que passamos não são em nada comparado com a glória, irmãos, que queremos experimentar. Amém, meus irmãos? Que isso seja a tônica da nossa vida, que nós olhemos para isso com todo o coração. Receba isso como palavra. E Deus promete, irmãos, a eles, além disso tudo, dessa terra maravilhosa, Deus promete que eles teriam chuva no período apropriado, no tempo certo, irmãos. Chuva no tempo errado, irmãos, não é bom. Chuva no tempo, irmãos, que não vai produzir, não é bom, mas chuva no tempo certo, irmãos, Deus abençoa e tem prosperidade. Veja o que Deus diz, olha, Deuteronômio 11, 14. Ele mandará chuva na estação apropriada, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzem vinho novo e azeite, irmãos. É assim que Deus faz. Na hora que você precisa, irmã Sônia, Cris, Sandro, na hora que você precisa, Deus vai lá e realiza. Deus vai lá e faz, sabe? Então isso é chuva na hora certa, no tempo certo. Então para quem vivia de agricultura, irmãos, era tudo o que eles precisavam. A chuva no momento correto. Para nós, irmãos, Deus também vai nos abençoar. No tempo certo, na hora certa, Adriana, na hora correta. Amém, meus irmãos? Olha o 16. Mas tenham cuidado. Não deixe seu coração ser enganado, levando-os a afastar do Senhor e adorar outros deuses.
Vou continuar. Se fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo vocês serão removidos de boa terra que o Senhor lhes dá. Aqui, irmãos, Deus está deixando claro. A bênção e a maldição estão colocadas diante de nós. Uma vida de obediência, irmãos, ela vai colocar você nesse lugar de bênção, ainda que você tenha ausência, irmãos, de algo, mas você tem uma promessa, que Deus está cuidando, que Deus está provando, mas também aprovando aqueles que permanecem. Então, irmãos, ao permanecermos fiéis, Deus tem nos abençoado. E é isso que Ele está dizendo, olha, eu vou colocar vocês nisso, eu vou abençoar. Mas Ele também está orientando. Agora, não escolha se misturar. Não escolha viver apenas pelos seus desejos. Porque se vocês escolherem isso, Deus fechará a porta. Esse lugar aonde foi colocado para ser um lugar de bênção, Deus vai remover vocês de lá. Deus vai tirar. Às vezes, irmãos, escute isso. A hora que eu estava escrevendo isso, Deus falou tão forte no meu coração. Às vezes, irmãos, você acha que Deus está tirando porque o chefe está perseguindo você, né? Tá lá na empresa e tem uma perseguiçãozinha ali do chefe, uma situação difícil com algum amigo de trabalho, e você está achando que é a pessoa. Não, irmãos. Às vezes, irmãos, é porque não estamos olhando a palavra. Às vezes é porque não estamos examinando a palavra. E aí, irmãos, você começa a achar que a sua luta é contra a pessoa. Agora, quando, irmãos, olhamos a palavra, até a situação difícil, irmãos, Deus vai nos provar, e nós vamos amar, e vamos cuidar, e vamos saber que é Deus que provê, e Deus vai nos abençoar. Deus permite, irmãos, que portas se fechem. Escute isso. Deus permite que portas se fechem. Sabe por quê? Para colocar você na posição de fidelidade. Para colocar você em algo superior. Então, se por acaso, irmãos, alguma porta se fechou na sua vida, permaneça fiel ao Senhor. Não jogue tudo pro alto. Não. Continue acreditando na palavra. Deus, Ele está falando conosco. Ele começou falando, vocês experimentarão algo maravilhoso, não foi? Vou colocar vocês viram Deus fazendo coisas grandes. Ele está dizendo, agora, irmãos, que vocês experimentaram isso, vocês também precisam ensinar. Isso é algo importante e é a segunda coisa que Deus quer falar conosco. Uma vez, irmãos, que nós temos recebido a palavra e aprendido com o Senhor, você não pode reter isso com você. Você não pode falar assim, não, tá bom, eu recebi, eu vou guardar aqui, cada um. Não, irmãos, não é assim que Deus quer. Deus quer que ensinemos, discipulamos, precisamos discipular pessoas. Então, e como começa, irmãos? Começa na sua casa, começa com seus filhos, começa com pessoas próximas de você, né? Então, Deus, só que tem que ser algo intencional, irmãos. Não pode ser, sabe, eu vou tocando a vida. Não, tem que ser algo intencional. Pegar a palavra, sabe, criar momentos para isso. É isso que Deus quer que façamos. Olha só o que ele diz em Deuteronômio 11:18. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-as as mãos e prenda na testa como lembrança. E aí ele vai falar, ensinem-nas a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa, quando estiverem caminhando, ou quando se deitarem e quando se levantarem. O que ele está querendo dizer? Faça isso em todo tempo. Em todo tempo, irmãos. Ensine, fale da palavra. Você vai estar no trabalho, alguém vai falar uma coisa, você fala da palavra. Você está no ônibus, na fila, alguém falou alguma coisa, no final você palavra. Alguém chega, a pessoa vai falar assim, nossa, mas você só pensa nisso? Sim! Por quê? Porque a palavra está dizendo, ensine, compartilhe, fale daquilo que você tem recebido, fale. Então, por isso, irmãos, precisamos amarrar no nosso coração e na nossa mente. Isso tem que conduzir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? A palavra precisa. Então, quando ela nos conduz, irmãos, os nossos pensamentos são bons, os nossos sentimentos são bons, e naturalmente, irmãos, nós vamos discipular os nossos filhos com coisas boas. É isso que a palavra está deixando clara. Jesus, irmãos, ele deixa de forma muito clara, né? Eles estão pedindo para amarrar nosso coração. O Senhor deixa de forma clara que nós precisamos amar o Senhor de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o entendimento. É isso que nós precisamos fazer, né? O Will, Andressa, nós precisamos amar com todo o nosso coração.
E aí, irmãos, ele termina dizendo assim, ó, no verso 11. Eu coloco diante de vocês, né? Então, 11:26. Vejam, hoje eu lhes dou a escolha entre a bênção e a maldição. O que nós vamos escolher, irmãos? Obedecer, viver para o Senhor ou permitir que a maldição da desobediência entre na nossa casa por causa do nosso coração duro? Não. Vamos amar, irmãos. Vamos discipular as pessoas. Vamos viver o que a palavra está dizendo. Amém? O capítulo 12, irmãos, ele vai instruir sobre o lugar que precisamos adorar. Veja só. Deuteronômios 12, capítulo 3, verso 5. Derrubem os altares idólatras e despedacem as colunas sagradas. Queime os postes de Azerá e quebrem suas imagens esculpidas. Apaguem completamente o nome dos seus deuses. Não adorem o Senhor, seu Deus, da forma como esses povos pagãos adorem os deuses deles. Em vez disso, busquem o Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, dentre todas as tribos, para habitar e estabelecer o seu nome. Deus está, irmãos, estabelecendo para eles a forma. Ele está dizendo assim, olha, vocês não são como o povo da terra que vocês vão entrar. Então, quando chegar lá, derrube tudo aquilo ali que não foi o que eu orientei, né? E aí, adore da forma que eu tenho dito. E aí, irmãos, nós vamos olhar para os nossos dias. Qual é a forma que Deus colocou hoje para estarmos em adoração, irmãos? E nós não podemos desprezar, irmãos, o que é a igreja. Deus que estabeleceu a igreja, irmãos. O Senhor quem colocou. E Ele pede para que possamos nos reunir também em casas, compartilhando a palavra. Então Deus estabeleceu a forma. Ele falou, olha, no templo e em casa. É a forma que Deus estabeleceu. Então, irmãos, nós precisamos ouvir a orientação e viver. Deus também orientou, irmãos, que quando você fosse para o seu momento secreto com Deus, ele fala a porta do quarto, né? Fecha o seu quarto, mas é um lugar secreto. Vá para o lugar, irmãos, onde está você e Deus. Você precisa ter esse tempo com Deus. Quem estabeleceu isso? O Senhor. Então nós precisamos olhar para o que Deus estabeleceu e viver. Então, igreja, lugar de adoração, Deus estabeleceu. Em casa, momentos que a gente tem cultos ali juntos, né? Momentos de reuniões. Amém? Deus estabeleceu. O momento secreto, Deus estabeleceu. Então não podemos pegar, irmãos, às vezes coisas que até nos atraem. E tudo bem, irmãos, às vezes fazer ali aquela multidão no estádio maravilhoso, né? Mas o que Deus tem estabelecido? Se aquilo for uma igreja, glória a Deus. Mas se não for, irmãos, é um evento. E Deus não está chamando para a igreja só se relacionar através de eventos. A igreja está chamando, o Senhor está chamando para a igreja se relacionar através de um corpo. Sabe? Aonde caminhe junto, ande junto. É assim que Deus estabeleceu. Amém, meus irmãos? Então nós devemos, irmãos, e aí ele vai dizer que nós não devemos deixar de orar e também não podemos deixar de congregar. E ele pede, irmãos, para que tenhamos conhecimento da palavra, para não errar. Então, irmãos, seguirmos isso, obedecer o Senhor, é seguir isso. Então, não fazer como outras pessoas, não seguir como outras práticas, não viver desta forma. É isso que Deus está dizendo. Tudo são formas que Deus estabeleceu para adorarmos. E não podemos desprezar, irmãos. Às vezes pegamos elementos de outras religiões, de outras coisas, queremos trazer para as nossas vidas. Não, mas fulano faz isso e dá certo. Nós precisamos olhar o que a palavra diz. Não o que fulano, beltrano faz. Amém, meus irmãos? Eu preciso frisar isso, irmãos. Eu preciso frisar isso. Não é desejo do Senhor que fiquemos desigrejados, irmãos. Às vezes o mundo vai conduzindo coisas. Então não precisa. Eu sou a igreja, eu não posso. Não, irmãos. Não é desejo do Senhor. Porque a igreja foi o Senhor quem criou, estabeleceu. Deus nos colocou neste lugar para sermos igreja. A igreja é dele. E ele nos colocou. Tem defeitos, tem falhas, tem coisas que precisam amadurecer, sim, mas Deus nos colocou, Deus nos formou, falou assim, ó, agora trabalhem, faça, ame, Deus nos plantou neste lugar, e precisamos ser bênção neste lugar, Andressa, precisamos servir o Will, precisamos amar Jesus nesse lugar. Veja lá, Deuteronômios 12, 6, 7. Olha só. Ali vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias, as ofertas
da primeira cria do gado dos rebanhos. Ali você e seus familiares comerão na presença do Senhor seu Deus e se alegrarão com tudo que realizaram, porque o Senhor seu Deus os abençoou. Você está entendendo, irmãos? É nesse lugar que você vai com seus filhos, é nesse lugar que você oferta, que você agradece a Deus pelas bênçãos, é neste lugar de oração, na sua casa e na igreja. É isso que Deus estabeleceu. Pastor, mas é simples assim? É simples assim, irmãos. Nós não precisamos complicar, Márcia, aquilo que Deus simplificou. Deus falou, olha, eu quero que vocês tenham tempo comigo, eu quero que vocês se alegrem em família, e eu quero que vocês se alegrem como igreja. É isso, irmãos. E o que me chama a atenção, irmãos, é a alegria. Nós precisamos ter alegria, irmãos. Contentamento. Porque às vezes, irmãos, nós vamos para os lugares e ficamos cansados, porque ficamos olhando os defeitos. Sabe? Você vai lá, já não gosto, é esse aqui que vai, já não gosto. Parece que o culto é pra gente, irmãos. O culto é pro Senhor. Sabe? Quando você vai num show, irmãos, quando você vai num evento, quando você vai no teatro, quando você vai no shopping, você olha para essas coisas. Mas quando você vai na igreja, é claro, irmãos, eu não estou dizendo que isso nos dá margem para não melhorarmos. Não, longe disso. Mas no culto de adoração, irmãos, que os seus olhos sejam bons. Sabe? Que os seus olhos sejam, sabe? A música não é o que você gosta, mas não é para você, é para o Senhor. Então, abra o coração e adore o Senhor. Você está entendendo, meus irmãos? É isso que Deus está falando. Nós precisamos nos alegrar. Amém, irmãos? Em cada momento, em cada passo. E quando notarmos que pode melhorar, com alegria nós vamos melhorar. Amém, meus irmãos? Olha só Deuteronômio 12:12. Alegrem-se ali na presença do Senhor seu Deus, com seus filhos e filhas e com seus servos e servas. Lembre-se de incluir os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança. No lugar que Deus preparou, irmãos, encha de alegria, sirva, dizime, oferte, ajude, faça isso, é isso que Deus tá falando, né? Entregue, porque, vamos trazer isso para os nossos dias, né? Por que Deus está mandando entregar? Porque os levitas dependiam daquilo para viver, e hoje não é diferente, a igreja, irmãos, depende da nossa fidelidade, porque é esse o sustento dela. A nossa fidelidade é o sustento da nossa igreja. Amém, meus irmãos? Aí ele vai falar assim no 12:30. Não caia na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar os seus deuses. Não fiquem curiosos a respeito de seus deuses, nem pergunte como essas nações adoram seus deuses. Queremos seguir o seu exemplo? Deus está orientando, irmãos. Nem sequer permita que a curiosidade assuma seu coração. Ele coloca um exemplo aqui, da perversidade que esses homens tinham. Preste atenção no 31. Não adorem o Senhor seu Deus da forma como outras nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis, que o Senhor odeia. Chegam até queimar seus filhos e filhas como sacrifícios aos seus deuses. A mesma coisa é hoje, irmãos. Tudo que foge do princípio do Senhor, dos mandamentos, rejeita. O evangelho é a boa notícia e é simples e eficiente. As outras nações faziam, irmãos, pois achavam que ao entregar o seu filho, Deus ia trazer mais chuva para eles. Mas Deus está dizendo assim, olha, eu já tenho mandado chuva para vocês, preparando a terra. Mas na cabeça deles, entregar o filho, sacrificar, era a forma. Deus não quer sacrifício, irmãos. Não. Deus não quer sacrifício. O que Deus quer de nós? Um coração temente, que ame Ele. Amém, irmãos? O que Deus quer? Fidelidade. Ame a Deus. E o 13, irmãos, vamos seguir aqui. E o 13 já estou encerrando. Ele vai dizer assim, Deuteronômios 13:1-4. Surgirão entre vocês profetas, ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais e milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem, venha, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, nem deem ouvido às palavras deles. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês amam de todo o coração e de toda a alma. Siga somente o Senhor, seu Deus, e tema Ele somente. Obedeça a seus mandamentos e ouçam a sua voz. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Você está entendendo aqui, irmãos, o que ele está falando? Olha só, a pessoa vai vir, vai falar uma coisa e vai acontecer. Só que depois ela vai mandar você seguir uma outra coisa. E então, o que ficou no seu coração? Que a pessoa fez ali um milagre, uma situação, e agora está te desviando do caminho. O que Deus está dizendo? Isso é uma prova, para ver se você é fiel. Você está entendendo, irmãos? Qual é o cuidado aqui para aplicar nos dias de hoje, irmãos? Cuidado, irmãos. Quando alguém ficar para você, vamos lá, missionário, profeta, não sei o quê,
canela de fogo. E aí, irmãos, a gente fica ali engodado por isso, irmãos, por receber uma profecia, por receber uma palavra, por ir lá, porque a pessoa é de Deus e tal. E a gente vai pondo isso no nosso coração. E amém. Às vezes Deus vai até usar mesmo, né? Como ele está dizendo aqui, eu vou usar. Mas qual é o passo seguinte? O passo seguinte, às vezes, é te afastar, irmãos, do propósito de Deus. Sabe? Então, cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado, irmãos, porque os dons que temos é Deus quem nos dá, irmãos. Então, se Deus quiser agora que você seja curado, você vai ser. Se Deus agora quiser revelar algo profundo no seu coração, Ele vai fazer agora. Deus não precisa de homem algum. Mas às vezes nós ficamos engodados, irmãos, por palavras, sabe? E aí queremos ficar seguindo pessoas. Não, siga o Senhor. Se o Senhor sim direcionar você, amém. Mas se não, irmãos, permaneça naquilo que Deus tem colocado. Tome cuidado, irmãos, com convites, com orientações que te afastam do propósito. Às vezes vão falar, não tem problema nenhum. Eu vou lá, não tem problema, né? Minha amiga vai lá, me convidou, só tem coisas boas, né? Eu não quero, né, aqui citar para induzir os irmãos a alguma coisa, mas você sabe, às vezes, convites que você recebe para lugares que não glorificam a Deus. Às vezes, irmãos, tem coisas que nós vamos ter que abrir mão, Márcia, de amizades, de pessoas, deletar do contato, porque não vão nos levar para o lugar que Deus quer. Então, quando, irmãos, todas as vezes que você vê chamando você para fora do propósito de Deus, irmãos, tome cuidado, né? Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar, porque Deus está dizendo, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Agora você precisa escolher. E eu encerro com Deuteronômios 13:18, que diz: o Senhor seu Deus só será misericordioso se vocês ouvirem a sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, pedindo ao Senhor graça para obedecermos a voz dele, porque é isso que ele tem falado conosco. Pai, eu quero orar pedindo que o Senhor nos dê graça para obedecer o Senhor em tudo, Pai. Em tudo. Eu não quero, Pai, ser seletivo naquilo que eu quero obedecer. E quantas vezes deixar que o meu ego, a minha vontade tome conta. Mas eu quero, Pai, ser obediente em todas as coisas. Tira da nossa vida o que nos faz pecar. Tira da nossa vida, Senhor, o desejo, Senhor, apenas de viver aquilo que nos traz alegria e felicidade a qualquer custo, sem olhar, Pai, aquilo que a sua palavra diz, o que o seu mandamento diz, o seu decreto diz. E nos ensina, Pai, nos alegrar diante do Senhor. Nos alegrar, Senhor, com a vida simples que o Senhor tem nos dado. De servir, receber pessoas em nossas casas, abençoar vidas, Senhor, discipular os nossos filhos e vivermos assim, Pai, dessa forma, até que o Senhor volte. O Senhor nos deu dom, Senhor. E nos dê graça para colocarmos ele, Senhor, à sua disposição, para servir e amar as pessoas. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Te louvo no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Hoje, eu quero deixar só um convite aos irmãos. Domingo, hoje, às 10 horas, estaremos juntos na nossa igreja, lugar de adoração coletiva. Aleluia! Às 10 horas, se você puder, esteja conosco. Aonde? Avenida do Taboão, 3659, aqui em São Bernardo do Campo. Quero convidar você para estar conosco, amém? E amanhã, irmãos, tem live? Tem, irmãos, tem live amanhã. Que horas? Temos live às 6 horas da manhã, porque todo dia é dia de adoração, é dia de louvor, é dia de estarmos juntos. Então quero convidar você a estar aqui amanhã, 6 horas da manhã, e nós vamos meditar em Deuteronômios 14:16. Nós estamos lendo a palavra e vamos meditar nesse texto. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, para os irmãos aqui da igreja, até daqui a pouquinho, né? E para você, fica o convite. Se não puder, amanhã às 6 horas estaremos juntos aqui mais uma vez, meditando na palavra. Que Deus abençoe. Ótimo domingo!